Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós vamos falar de mais um tema de processo civil, mais especificamente sobre a contestação. A contestação é a principal forma de defesa do réu e é utilizada para que o réu exerça a sua defesa típica no processo. Nós temos duas defesas típicas no processo civil, que são a reconvenção e a contestação. A primeira e a mais utilizada e usada em regra como defesa típica e regulada pelo Código de Processo Civil é a contestação. A contestação ela tem como características o fato de ser um ato escrito. O artigo 335 do CPC exige que ela seja apresentada por petição. E apesar de nós termos a oralidade como uma característica, por exemplo, do procedimento dos juizados especiais, acaba tudo sendo reduzido a termo. Então, ainda que a parte autora, por exemplo, apresente seu pedido diretamente na secretaria do juizado, esse pedido não prossegue oralmente, ele não é gravado e o processo se inicia com pedido oral, mas é reduzido a termo e se inicia por escrito. Então, a nossa característica principal do processo civil no Brasil compreende a prática, na grande maioria, na imensa maioria dos casos, de atos escritos, como uma petição inicial, e a contestação também segue essa regra de ser um ato processual praticado por escrito. No mais, a contestação tem as características dos atos processuais, que é um ato informal, ou seja, não há forma prevista em lei. Não existem requisitos da contestação como existem os requisitos da inicial. Nós temos excepcionalmente a menção às preliminares e prejudiciais como matérias anteriores ao mérito listadas no artigo 337 do CPC, mas se não seguir essa ordem de sequência, isso não leva a nenhuma nulidade do ato. Aí nós aplicamos o princípio da instrumentalidade das formas. Então, além de ser um ato informal, por não ter forma prevista em lei, a contestação também, em regra, é um ato público e praticado no idioma nacional. O prazo para a apresentação da contestação é de 15 dias úteis, de acordo com o artigo 335 do CPC, e ressalvados os sujeitos processuais que têm direito à contagem em dobro e as situações também de litisconsórcio, do artigo 229. Além disso, em situações especiais e por decisão fundamentada, o juiz também pode ampliar o prazo para o oferecimento da contestação com fundamento no artigo 139, inciso 6º do CPC. Por exemplo, em ações civis públicas, geralmente são instruídas com inquérito civil que foi proposto 1 ou 2 anos antes e tem um grande volume de documentos e de atos praticados, é comum que se conceda um prazo maior do que o legal para que o réu consiga exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa na sua contestação contra uma petição inicial de uma ACP ou de alguma ação coletiva mais complexa. O termo inicial do oferecimento da contestação varia de acordo com o ato praticado no início do processo, especialmente se houve ou não a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Em regra, o termo inicial da contestação, do prazo para sua apresentação, é fixado na audiência de conciliação ou mediação ou na última sessão da audiência, quando uma das partes não comparecer ou, se todas comparecerem, não ocorrer a autocomposição. Então, o prazo para a contestação nessa hipótese começa no primeiro dia útil seguinte após a audiência. Excepcionalmente, pode ocorrer que esse termo inicial seja o protocolo do pedido de cancelamento da audiência do artigo 334 apresentado pelo réu, quando a parte autora já tiver manifestado também o seu desinteresse na petição inicial. Ou seja, se na petição inicial o autor informou que não tem interesse na audiência de conciliação ou mediação e o réu apresenta a petição em até 10 dias úteis antes da data da audiência, é da data dessa petição, do protocolo desse pedido do réu, que se fixa o termo inicial da contestação. E, além disso, quando não tiver sido designada audiência de conciliação ou mediação, se aplicam as regras do artigo 231 sobre o prazo inicial da citação. A contestação segue dois princípios. Primeiro, o princípio da eventualidade, que determina que o réu deve concentrar toda a sua matéria de defesa na contestação.
ainda que eventualmente ela contenha alegações incompatíveis entre si, ou seja, uma exceção aí da proibição ao comportamento contraditório, de acordo com o artigo 336 do CPC. E o segundo princípio incidente sobre a contestação é o da impugnação especificada dos fatos, segundo o qual todos os fatos alegados pela parte autora na petição inicial e em alguma outra manifestação anterior à contestação, como um pedido de emenda, devem ser impugnados na contestação sob pena de serem considerados como verdadeiros, de acordo com o artigo 341 do CPC. O princípio da eventualidade contém exceções relativo a defesas que podem ser alegadas após a contestação, quando disserem respeito a direito ou a fato superveniente, ou o juiz puder conhecer dessas matérias de ofício, ou puderem ser formuladas a qualquer tempo em grau de jurisdição, em virtude de previsão expressa em lei, de acordo com o artigo 342 do CPC. Além disso, também nós temos exceções ao princípio da impugnação especificada dos fatos, que estão nos incisos 1º a 3º e no parágrafo único do artigo 341 do CPC. Então são 4 exceções ao princípio da impugnação especificada dos fatos. Quando não for admissível a confissão em relação a esses fatos, quando a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento que for considerado por lei como essencial para a substância do próprio ato, por exemplo, um contrato público de compra e venda para demonstrar a negociação de um bem imóvel, ou quando os fatos alegados na contestação estiverem, quando os fatos não impugnados especificamente na contestação estiverem em contradição com a defesa considerada em todo o seu conjunto, ou seja, quando o conjunto da defesa do réu puder ser interpretado no sentido de uma oposição integral aos pedidos e à causa de pedir contida na petição inicial. E também esse ônus, o princípio da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Em relação ao seu conteúdo, considerando que não há exceções ou incidentes no CPC, em regra, a contestação efetivamente concentra toda a matéria de defesa do réu. Então, nós temos uma simplificação dos atos processuais sem a apresentação da defesa em peças, em petições separadas. Não há mais a exceção de impugnação ao valor da causa, exceção de incompetência, impugnação à justiça gratuita em autos próprios, mas tudo deve ser apresentado como matéria de contestação. Em seu conteúdo, a contestação pode ser processual, que se opõe à admissibilidade do próprio processo ou até mesmo do exercício do direito de ação e leva à dilação processual para a correção desses vícios processuais ou ao julgamento do processo sem resolução de mérito. E a defesa também, a contestação também pode ser de mérito, quando for apresentada contra os fatos e as suas consequências jurídicas, e por meio dela se busca o julgamento de improcedência do pedido inicial com resolução do mérito. A defesa direta, a defesa de mérito, melhor dizendo, se divide em direta e indireta. Na defesa direta, o réu impugna os fatos alegados pela parte autora por meio da negativa da sua ocorrência ou questiona as consequências jurídicas pedidas pela parte autora. E na defesa de mérito indireta, o réu concorda com os fatos alegados na petição inicial, mas alega fatos processuais novos, não fatos que ocorreram após a petição inicial, mas fatos que ainda não tinham sido alegados no processo, que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Não existe propriamente uma ordem obrigatória de apresentação das questões processuais. O artigo 337 do CPC contém um rol exemplificativo de matérias que podem ser alegadas na defesa processual do réu. De todas as matérias referidas no artigo 337, o juiz só não pode conhecer de ofício a convenção de arbitragem e a competência relativa, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 337. Todas as outras podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, respeitado o contraditório com a consulta prévia às partes, caso a matéria não tiver sido alegada na contestação e nem na petição inicial, de acordo com o artigo 10 do CPC.
As questões processuais que não forem apresentadas na contestação, mas posteriormente, seja porque surgiram em um momento processual posterior ou quando for permitida a sua alegação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, devem ser oferecidas em petição simples e não mais por meio de exceção, em virtude, como eu falei, da simplificação da contestação. Então por hoje era isso, amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até lá!